Olá, chegamos até você aqui pela Rede Gênesis de televisão com o programa Sara Uberlândia, para você de Uberlândia, para você de todo o Brasil e de outras nações. Desejamos que a palavra de hoje, que é uma palavra maravilhosa, ela possa abençoar a sua vida, despertar fé no seu coração. Nós estamos falando sobre um clamor na necessidade. Você já aprendeu que nos seus momentos mais difíceis você pode falar com Deus? Quando nós falamos um clamor, o que é o clamor? O clamor é você direcionar a sua busca na pessoa de Deus, Você olhar para Deus e pedir o socorro de Deus. Muitas vezes a gente precisa pedir com mais veemência. Isso é um clamor. Então, olha, que a palavra de hoje possa realmente trazer força, graça de Deus para a sua vida, para o seu coração. Esse é o desejo nosso. Espero que essa palavra te abençoe. Nosso programa segue, você tem nossas chamadas. Depois da mensagem, daqui a pouco eu volto para o nosso momento de oração. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Neste mês de março, campanha Semeando Milagres. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. Já está no ar o portal da Sara Nossa Terra de Uberlândia, www.sntUberlândia.com.br. Palavras, programação de eventos, fotos, vídeos, links e muito mais. Acesse já e divulgue www.sntUberlândia.com.br. O portal que vai abençoar a sua vida em um clique. Curso Família em Movimento em Uberlândia, dias 7, 8 e 9 de abril, com a psicóloga e terapeuta familiar, doutora Silvana Pérez de Almeida, do Rio de Janeiro. Reserve já o seu lugar. Vagas limitadas. Ligue agora. Quando eu fiz o curso, eu ainda não era casada, mas me ajudou bastante, eu era solteira, me ajudou bastante a entender como que eu ia sair da casa da minha parentela bem, dos meus pais, sem romper barreiras, sem romper vínculos. Hoje me ajuda em todas as questões da minha vida, no meu casamento, como que eu posso lidar com as questões com filhos. Ele é muito importante porque tem coisas que a gente passa e a gente não sabe o que fazer. Então, ele dá um norte para a gente resolver as questões. Curso Família em Movimento em Uberlândia. Trataremos de pensamento sistêmico, foco sistêmico, ciclo vital, ecos familiares, individualização, diferenciação. Não perca esta oportunidade. Vagas limitadas. Antes de fazer o Família em Movimento, a minha vida como casal, como pai, havia muitos conflitos. Mas hoje, através dessa ferramenta tão importante, eu consegui superar esse obstáculo, desses relacionamentos tão difíceis que eu trazia da minha família de origem. Mas que hoje, através desse curso, hoje eu tenho certeza que hoje eu consigo superar muitos e muitos problemas. É fundamental, esse curso é muito fundamental na vida do casal. Hoje nós conseguimos viver uma vida mais harmoniosa e mais sábia. Curso Família em Movimento, em Uberlândia, com a doutora Silvana Pérez de Almeida, do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição. Ligue agora. Vagas limitadas. Não perca. O curso Família em Movimento vai te ajudar
como pessoa, como no seu relacionamento com as pessoas e no seu relacionamento familiar. Ele nos ajuda porque ele nos dá a ferramenta para que nós possamos nos conhecer melhor, a nossa origem, a nossa família, e isso é fundamental em nossa vida. Então eu quero te convidar, venha participar conosco, você é meu convidado para estar neste curso, aprendendo, vivendo estes momentos. São momentos de ensino, teoria, prática, que vai te ajudar muito. Faça contato conosco. Estava falando com o irmão que está aqui essa semana, ele estava conversando comigo. A importância dos amigos dentro da igreja, dos irmãos de célula, né? De você, na hora do seu aperto, você ter alguém para você ligar, me ajuda aqui, ora comigo. Ah, queridos, tem momentos que a gente precisa disso, sabe? Talvez tenha um período da nossa vida que a gente tem que vir na igreja todos os dias. Tem que todos os dias estar aqui na casa de Deus. Porque esse lugar aqui é o lugar onde a gente encontra com Deus. Então, mesmo que a igreja não tenha culto, você vem aqui, entra aqui, se ajoelha ali, ora, fala com Deus, derrama o seu coração. Se não tiver culto naquele dia, você pode derramar seu coração diante de Deus. Chorar, falar, Deus me dá força. Senhor Jesus, acorda na minha vida, acorda o meu espírito, Senhor Jesus. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando para você? Amém, queridos? Não deixa o seu barquinho ir, né? Vai levando. Vem tempestade, você fica lá de braços cruzados. Se Deus quiser, Ele salva. Se Deus não quiser, eu morro. Vou falar uma coisa para você, querido. Deus sempre quer, mas você também tem que agir, você tem que ter atitude. Amém ou não amém? Fala para o seu irmão do seu lado, irmão, um pouquinho de atitude faz bem. E se for muita atitude, é melhor ainda. Você tem que garantir que o seu nome está escrito no livro da vida, querido, com letras bem grandes, tamanho 36, em negrito. Não pode estar apagada não, não pode ser aquela letrinha número 8, que você precisa de uma lupa para ver ela assim, ó. Letrinha número 8, apagadinha. Não, em nome de Jesus, tem que ser uma 36, 48, uma letra bem grande assim. Negrito. Está lá seu nomão, lá no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória a Deus, aleluia. Põe seu nome lá, irmão, todo dia. Escreve seu nome lá, todo dia. A salvação, a Bíblia fala, queridos, a salvação está unicamente numa pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, não há salvação em nenhum outro. Fala comigo assim, em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fala comigo assim, Jesus. Mais forte, Jesus. Este é o nome que traz salvação. Porque este é o nome do Filho de Deus, que veio a este mundo, que morreu naquela cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Só Jesus, querido. Nenhuma outra pessoa, ninguém, absolutamente, só Jesus poderia acalmar a tempestade daquele barco. Só Jesus pode acalmar a tempestade dos nossos barcos. Do seu barquinho, do meu barquinho. Só Jesus pode trazer paz para o nosso coração. Só Jesus pode nos dar força na hora das dificuldades. Por isso o nosso relacionamento com Jesus, querido, ele tem que ser intensificado a cada dia. Você tem que intensificar seu relacionamento com Jesus. Você não pode deixar Jesus ficar dormindo na sua vida o tempo todo. Você tem que acordar Jesus todo dia. Senhor, fala comigo. Senhor, me dirige. Senhor, libera a tua palavra na minha vida. Senhor, abençoa meus caminhos. Senhor, não me deixe errar. Não, bispo, eu não vou incomodar o senhor não, que ele é muito ocupado, ele tem que cuidar de tanta gente, tanta coisa, né?
Ele quer cuidar de você, querido. Ele tem que cuidar de todo mundo, mas Ele é Deus. Preocupa não que Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Ao mesmo tempo que Ele está te atendendo aqui, Ele está atendendo alguém que está orando para Ele lá na China, lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, porque Ele é Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ah, não, eu estou incomodando Jesus demais. Não. Jesus quer ser incomodado por nós. Ele quer que nós o incomodemos, amém ou não? Ele quer ser incomodado pelos seus filhos. Então, ninguém, só Jesus poderia acalmar a tempestade daquele barco com os discípulos, e só Jesus pode acalmar a nossa tempestade, a sua tempestade. Hebreus 7:25 diz assim, ó: por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre, presta atenção nisso aqui, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder por mim e por você. Por isso, Ele também pôde salvar totalmente, não é uma salvação parcial, mais ou menos, é uma salvação total e completa, todos aqueles que por Ele se chegam a Deus. Não, diga um glória a Deus aí, irmão. Vivendo sempre para interceder por eles. Apenas Jesus obteve a nossa salvação. Apenas Jesus pode acalmar a sua tempestade. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu te agradeço, porque é o Senhor que acalma as minhas tempestades. Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo? É Jesus que vai acalmar essa tempestade, meu irmão. Ah, bispo, ultimamente todo dia eu tenho amanhecido com o pé, tenho levantado com o pé esquerdo. Só tempestades, só tempestades. Jesus vai acalmar todas elas, se você acordar Jesus na sua vida. Olha outra palavra, Hebreus 9:12. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Digam glória a Deus, querido. O livro aos Hebreus foi escrito para o povo de Israel. E eles tinham toda uma história, porque eles eram da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então tinha toda uma tradição religiosa dos hebreus, de matar as ovelhas, né, de fazer sacrifícios para Deus. Mas aqui, o autor de Hebreus, ele diz, né, não por meio do sangue de bodes e de bezerros. Quer dizer, no Velho Testamento, era bodes e bezerros que eram sacrificados. Mas agora, ele estava dizendo, pelo próprio sangue de Jesus, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Todas as vezes que um hebreu no Velho Testamento precisava de chegar diante de Deus, ele tinha que trazer um sacrifício de um animal. Então, se era hoje, trazia um animal, sacrificava. Mês que vem, de novo. No outro mês, outra vez. E agora? Não, queridos. Jesus já sacrificou uma vez na cruz do Calvário, para sempre. Ele é o nosso sacrifício eterno. O sangue de Jesus nos dá eterna redenção. O sangue de Jesus traz na tua vida eterna redenção. Para que isso? Para acalmar todas as tuas tempestades. Para trazer paz interior na tua vida. Para você ter segurança da tua salvação. Para você ter segurança que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você precisa ter essa segurança. Você precisa ter essa certeza dentro de você. Então, Jesus e apenas Jesus é aquele que conquista a nossa salvação. E no pacote da salvação está tudo isso. No pacote da salvação você tem, né, você tem paz, você tem alegria, você tem prosperidade, você tem todas as promessas de Deus. Todas, todas. Você tem paz interior, você tem segurança, né? A condenação vai embora. Você não precisa ficar se sentindo condenado, culpado. 1 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro diz assim, olha, pois também Cristo morreu uma única vez
uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Digam glória a Deus, querido. Uma única vez, há mais de 2000 anos atrás. Domingo passado, não sei se foi domingo ou foi terça, que o bispo Rodovalho mandou para nós um vídeo lá do túmulo de Jesus, né? O túmulo vazio de Jesus, porque o túmulo de Jesus é um túmulo vazio, onde Jesus foi enterrado, né? 3 dias depois Jesus ressuscitou, e ninguém mais foi colocado naquele túmulo. Então quando você vai a Israel, um dos lugares que você pode visitar, né? E que deve visitar, é o túmulo onde Jesus ficou lá, o corpo de Jesus ficou lá 3 dias, somente 3 dias, porque depois ele ressuscitou. Aquelas irmãs, Maria Madalena, algumas irmãs foram lá domingo de manhã, Jesus já não estava lá mais, estava lá 2 anjos, falaram: o que você está procurando aqui, mulher? Eu estou procurando o meu mestre. Não, ele ressuscitou, como o livro nos tinha dito, e ele está à direita do Pai, e ele intercede por mim e por você, por nós, para que as tempestades da nossa vida, todas elas se acalmem. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que foram salvas. Por isso você tem que ler a Bíblia, porque os homens e mulheres da Bíblia não eram melhores do que nós, eram homens como eu e você, mulheres como nós, como vocês, mulheres, né? Então eu quero trazer aqui 3 exemplos. Zaqueu, quem lembra de Zaqueu? Zaqueu é tema de música, né? Lucas 19, de 1 a 9, tem a história de Zaqueu, eu não vou ler. O ladrão na cruz, aquele ladrão que estava do lado de Jesus, tinha 2, um de um lado, outro do outro. Um zombou de Jesus, o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus olhou para ele e falou: hoje você estará comigo no paraíso. Porque ele foi até Jesus. Voltando para a história do barco, os discípulos na hora da tempestade, o que eles fizeram? Foram até Jesus. E acordaram Jesus. Querido, Jesus está no seu barco, mas você precisa acordar Jesus. Amém ou não amém? Você precisa acordar Jesus. E o terceiro que eu quero te mostrar aqui é Levi. Levi, ele é chamado também de Mateus. Esse Levi é o autor do livro de Mateus, do Evangelho, que é o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus, ou Levi, ele era natural de Caná da Galileia, que foi aquele lugar onde Jesus fez o primeiro milagre, ele realizou a transformação da água em vinho. Mateus era filho de Alfeu, e ele foi chamado para ser apóstolo. Quando Jesus chamou ele, ele estava sentado no lugar dos cobradores de impostos na cidade de Cafarnaum. Antes da sua conversão, Mateus, ele era um publicano. Isso quer dizer que ele era um cobrador de impostos por profissão. Ele cobrava impostos a favor dos romanos contra os seus próprios conterrâneos, que eram os israelitas. Os evangelistas Marcos e Lucas o identificam com o nome de Levi. Por esse motivo, muitas vezes, algumas pessoas confundem Levi e Mateus, mas é a mesma pessoa. A atividade apostólica de Mateus, ela foi inicialmente restrita às comunidades de Israel, Jerusalém, na Judéia, e depois Samaria. Mas existe uma tradição que aponta que depois Mateus foi para a Etiópia, e lá na Etiópia ele foi exercer um trabalho missionário para o reino de Deus. Então aqueles discípulos de Jesus, todos eles se espalharam para pregar o evangelho. Jesus falou para ele: olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e eles foram. Então Mateus era também chamado Levi, e era muito comum Jesus trocar o nome dos seus discípulos, né? Por quê? Porque Jesus dava para eles uma nova missão, como aconteceu com Pedro, que antes se chamava Simão, né? E depois se tornou Pedro e se tornou o apóstolo. O apóstolo Paulo também, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Mas depois ele foi transformado em Paulo, mudou o nome para Paulo. Então, no Evangelho segundo Marcos, assim Marcos descreve a vocação e o chamado de Mateus. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe:
segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 13 e verso 14. O nome de Levi aparece nas 3 listas dos apóstolos que temos: Mateus 10, Marcos 3 e Lucas 6. Além disso, ele é também mencionado em Atos 1:13, como membro da comunidade que continuou perseverante após a morte de Cristo. Então, eu estou te falando desses 3 homens: Zaqueu, Levi, e te falei também de... Quem foi o terceiro que eu falei? Isso, o ladrão na cruz, né? São exemplos de homens que foram salvos, que se renderam a Jesus. E eu estou te falando que você também precisa se render a Jesus, para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você goze a eternidade com Deus. E antes de chegar esse dia da eternidade, aqui na terra, você desfrute do melhor de Deus e você possa vencer em todas as tempestades que você vier a enfrentar. Quero ouvir um amém seu bem forte. Todos os salvos devem glorificar o Senhor Jesus pela salvação. Deixa eu te perguntar, você glorifica a Deus pela sua salvação? Você agradece a Deus? Você é grato a Deus? Sim ou não? Quem é grato pela salvação? Querido, glorifique a Deus pela tua salvação. Qual é a melhor maneira da gente glorificar a Deus? Não é apenas de palavras, não. É de atitude. Sabe como que você glorifica a Deus? Dando um bom testemunho de Jesus, lá no seu trabalho, para a sua família, lá dentro da sua casa. Aonde você for, dando um bom testemunho de realmente um crente de verdade. Um crente que paga suas contas, que não fala mal da vida de ninguém, que não é fofoqueiro, que não é mentiroso. Um crente de verdade. Crente de verdade. Amém ou não? Que vence as suas tempestades, que tem vida com Deus, que tem vida de oração, que tem vida de leitura da palavra, que está congregado na igreja, que participa da igreja e prega o evangelho de Jesus para outras pessoas, que leva a mensagem do amor de Deus para outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então, essa é a maneira que nós glorificamos a Deus. Essa é a maneira que Deus é exaltado nas nossas vidas. Amém ou não amém? Digam glória a Deus bem forte. Aleluia. Para concluir, eu gostaria de dizer que assim como no barco, quando os discípulos acordaram o Senhor Jesus, Ele repreendeu os ventos, Ele repreendeu a tempestade, e aquilo tudo se acalmou, o mar se acalmou, e houve calmaria e houve paz. Assim também, nas suas tempestades, nas tempestades da sua vida, tanto nos problemas que você enfrenta no dia a dia, na sua família, na sua vida profissional, para estudar, para ser um estudante, né? Como também na sua tempestade interior que está aí dentro de você, aquela, né, muitas vezes aquela sedução que você é atraído para as coisas do pecado, para as coisas deste mundo, né? Quem pode te acalmar? Quem tem poder para te acalmar? Quem está pronto para te ajudar, para te socorrer? Sempre, sempre, sempre é o Senhor Jesus. O mesmo Senhor Jesus. Acorda, Jesus. Fala para o seu irmão aí, acorda, Jesus, meu irmão. O seu clamor jamais ficará sem resposta. E eu quero encerrar com João 6,37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Posso ouvir um amém seu? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você vai até Jesus, é porque o Pai tocou no seu coração. Ninguém vai até Jesus se o Espírito Santo não tocar o coração. E sabe como é que o Espírito Santo toca o nosso coração? Sabe como é que o Espírito Santo tocou meu coração há 36 anos atrás? Eu encontrei com um amigo que era evangélico, e ele me cumprimentou e me convidou para ir numa reunião de jovens. Ele nem falou de Jesus para mim. Me convidou. E ele falou assim, eu falei, eu vou. Ele falou assim, eu passo lá na sua casa. Sabe, porque às vezes as pessoas falam para nós, eu vou, mas até a hora dele ir, acontece um turbilhão de coisas e ele não vai. O diabo cai de pau em cima e não deixa ele ir. Aí ele falou assim, eu passo na sua casa. Aí ele me amarrou, né? Ele colocou
uma fisga, né? Eu não sou peixe, mas colocou uma fisga aqui, um anzol de mim. E aí ele passou, pegou meu endereço direitinho, combinamos o horário, ele passou lá na minha casa, me levou na igreja. E olha, eu custei a converter, foram 3 meses para me converter. Eu fui com ele, depois ele me deixou na minha casa, aí ele combinou, ó, tal dia tem de novo, posso passar aqui e te pegar de novo? Eu falei, pode. E aí ele foi fazendo isso comigo. Depois de 3 meses frequentando a igreja, meu irmão, aí sim, meu coração foi movido, as barreiras caíram, e aí eu abri meu coração e falei, Jesus, eu te quero mais do que tudo nessa vida. E fazem 36 anos que eu estou caminhando com Jesus, e eu quero caminhar com Ele por toda a eternidade. Essa canção que o Daniel tocou aqui no final, fala isso, né? Por toda a eternidade, ó Senhor, te louvarei. Não é isso? Por toda a eternidade. Fala comigo assim, por toda a eternidade, eu vou louvar o Senhor. Amém? Amém, graças a Deus. Olha, eu desejo que essa palavra tenha falado ao seu coração, que ela tenha despertado você para a questão do relacionamento com Deus, da importância de relacionar com Deus, né? Porque realmente, olha, nós precisamos de Deus. Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, e nós somos limitados, nós somos finitos, nós somos pequenos, nós somos muito frágeis. Mas com Deus nós podemos vencer as adversidades e os problemas da vida. Então eu quero deixar essa palavra para você e te chamo agora para o nosso momento da oração, nosso momento da fé. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Eu te convido para esse momento, para chegarmos juntos até a presença de Deus. Coloque agora a sua necessidade diante de Deus e vamos crer juntos no agir de Deus. Vamos lá? É momento de oração. Meu Deus e Pai, eu me uno agora a todas as pessoas que participaram do nosso programa, que receberam essa palavra de Deus nos seus corações e que essa palavra despertou fé nos seus corações. Senhor, nós oramos, atende, socorre, cada um na sua necessidade, aquilo que essa pessoa está pedindo ao Senhor, que esse pai, essa mãe, este homem, meu Deus, esse jovem, essa jovem necessita, esse empresário, esse político, meu Deus, que te pede agora um socorro, uma ajuda, algo sobrenatural. Meu Deus, libera, envia teu anjo e libera uma palavra de fé, uma palavra de mudança de toda situação contrária e, ó Deus, que tudo mude para melhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, se você orou junto comigo, receba pela fé a bênção de Deus aí no seu coração. Tome posse, né? Receba aí no seu coração, em nome de Jesus. E agora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero me despedir, desejando aí todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, agradecendo o fato de você estar aqui conosco. E fica aí o meu convite para você de Uberlândia estar aqui conosco, você e a sua família, para participar de um dos nossos cultos. Vai ser um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa igreja. Fiquem todos com Deus e um grande abraço a todos.